desculpa aí pelo leve atraso, que a gente já está com o tempo exíguo, mas o trânsito no Rio de Janeiro está cada dia mais difícil. Mas com esse dólar a 6, daqui a pouco melhora, né? Enfim. Já agradecendo a presença de todos, essa é uma audiência absolutamente fundamental. A gente tem a mania no Rio de Janeiro de quando um acidente acontece, todas as forças se mobilizam, 1, 2, 3 semanas aquele tema esfria e imediatamente a coisa volta à escuridão e ao descaso. O que a gente busca fazer aqui pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente na Assembleia Legislativa é justamente lidar com a previsão, lidar com previsibilidade desses danos futuros que podem ocorrer, e essa é uma audiência pública que vai muito nesse sentido, principalmente aqui contando com a presença ilustre de tanta gente afetada por desastres ambientais que ocorreram, por exemplo, nesse ano, como a questão do Tolueno e tantas outras que, porventura, já aconteceram, sobretudo toda hora a gente tem, né, Dilson, danos ambientais, principalmente no ambiente marinho, no ambiente costeiro e também nas rodovias do estado do Rio de Janeiro. Ontem mesmo, né, não foi uma carga perigosa, mas, por exemplo, ali no Arroio Pavu, na altura ali da Cidade de Deus, ali Amarelo, uma carreta gigantesca, cheia de energético, virou e foi tudo lá para o Arroio Pavu, não foi tudo lá para o Rio. Então, dessa forma, já agradecendo novamente a presença de todos, declaro aberta a 6ª audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com a pauta Plano de Ação de Emergência para Rodovias e Medidas de Amparo a Pescadores, Agricultores e Moradores atingidos por acidentes ambientais. Quero aqui pedir a composição da mesa seja feita pelo senhor Rodrigo Regis, diretor de fiscalização do INEA, se faz presente. Uma salva de palmas, doutor Rodrigo. Já nos acompanhou aqui numa diligência também lá em Pinheiral, né? Barra do Piraí, Pinheiral. Bem. O senhor Cauê Bielchowski, diretor de recursos hídricos do INEA, se faz presente? Não. O senhor Ricardo Marcelo, gerente de emergência ambiental do INEA. Uma salva de palmas. Que, aliás, me deu uma notícia fantástica também na manhã de hoje. A senhora Silvia Graciela Torres de Large, do IBAMA. Tenente-Coronel Watanário, da Secretaria Estadual de Defesa Civil. E nosso último componente da mesa é o Capitão Malheiros, do Comando de Polícia Ambiental. Antes de passar a palavra ao senhor Alexandre Anderson, que é presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, gostaria aqui de fazer primeiro uma introdução do que motivou, primeiro, essas associações motivaram, é claro, a audiência pública, mas acontecimentos foram fundamentais para que a gente chegasse a essa motivação por parte das associações. Primeiro, o caso do Tolueno, agora em abril de 2024, que a gente teve fornecimento suspenso por mais de 40 horas do sistema de abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro, né? O sistema ficou basicamente paralisado ali do Imuna Laranjal. E justamente até agora, a gente, apesar do governo do estado e INEA terem sido absolutamente diligentes, fizeram todo o possível para evitar uma maior contaminação, foi toda uma força-tarefa envolvida, mas até agora a gente não teve um desfecho ainda desse caso, apesar, e a gente já fez aqui também uma audiência a respeito disso, de particularmente acharmos que teve a ver sim com aquele duto
da Petrobras, o que eles obviamente negam, como negam também todas as vezes que tem qualquer tipo de vazamento de óleo na Baía de Guanabara não seja feito pelo seu sistema de supply, de offshore, etc. Já fizeram numa outra audiência pública aqui nessa casa, inclusive, doutora Graziella, tiveram a ousadia de dizer que nos últimos 10 anos a Petrobras só tinha vazado 4 litros de óleo na Baía de Guanabara. Isso está gravado, tá? O então presidente interino Jean Paulo falou isso. A gente teve também um caminhão com material tóxico que tombou em janeiro de... Aliás, vários casos, né? Mas teve em 2008 em Resende, 2024 em Sapucaia, em vários lugares do Brasil, e só para falar do Rio de Janeiro, Magé também em 2024, vários acidentes em rodovias que acabaram afetando corpos hídricos, mananciais e outros tipos de lençóis freáticos, enfim, e afetando sim a vida dos agricultores, afetando a vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro. A gente chegou a um dado aqui pesquisando a Comissão de Meio Ambiente, um dado da AIG Seguros do Brasil, que pagou mais de 2,3 milhões em indenizações a empresas seguradas do ramo de transporte que foram responsabilizados por danos ambientais nas rodovias brasileiras só no ano de 2020, é o dado mais recente que a gente tem, e os transportes justamente rodoviários, da logística rodoviária, representaram mais de 50% dos causadores, né, desses acidentes. Desse modo, o que a gente quer com essa audiência pública é não só colher as informações dos senhores aqui presentes, desses danos ocorridos, também reunir todos os órgãos públicos responsáveis pela contenção desses danos e buscar aprimorar uma legislação que não só salvaguarde do ponto de vista ambiental, mas também possa fazer uma remediação do ponto de vista social e econômico quando da ocorrência desses acidentes. Não é justo que as pessoas, por exemplo, no caso do tolueno, percam a sua lavoura ou a capacidade do seu pescado, e aí, obviamente, não tenha nenhum tipo de amparo do poder público. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que são mais afetadas, a população ribeirinha, a população costeira, o pescador artesanal, justamente são as populações mais vulneráveis e que merecem maior atenção do poder público. Dessa forma, eu quero aqui, antes de passar aos componentes da mesa, pedir essa breve apresentação por parte do senhor Alexandre Anderson, presidente da AOMAR. Se faz presente? Uma salva de palmas. Só peço que faça ali do... cadê o púlpito? Vê o microfone aqui, por gentileza, para o nosso companheiro. Pode ser daí? Então tá bom. Pessoal, vamos agradecer primeiro a Deus pela oportunidade e ao nobre deputado, nosso amigo, porque mais uma vez nos deu essa oportunidade de a gente poder estar aqui apresentando uma demanda que não é só da pesca, mas de toda a sociedade. Queria fazer um agradecimento ao senhor Guerraço, porque o Guerraço caminha há muitos anos com essas comunidades tradicionais aqui do Estado, dele trazer ser o mensageiro dessa demanda nossa e para o senhor ter aceitado. Eu vou passar meu tempo, senhor deputado, se o senhor permitir, para o representante da CAN, nossa liderança, o Rafael, mas antes disso, de lembrar o senhor que dia 20... Ele estava inscrito em seguida. Mas eu gostaria de otimizar meu tempo também para ele. Tá bom. Mas antes disso, eu lhe dizer para o senhor que dia 28 de junho, chegamos aqui nessa sala, a primeira palavra que eu falei para o senhor, que essa comunidade pesqueira, esses pescadores e pescadoras, sindicatos, colônias, associações, já lhe agradeciam. E no final da minha fala, eu falei que o senhor conquistou o nosso respeito. Hoje eu posso dizer que o senhor conquistou a nossa amizade. Muito obrigado. Rafael, por favor.
Ei. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a toda a mesa, toda a autoridade, né? E agradecer também aos pescadores presentes, né, nesse momento, que é um momento único, né, um momento de oportunidade única, e é um momento de falar do Rio Suruí, né? Um rio que tem tuas nascentes, teus mananciais lá super protegido, um rio que tem hoje uma maior potência de embarcação, né, da sua navegação, mas também é um rio muito que foi batido, né? Como o senhor falou, em 2024, o senhor falou sobre outras datas, mas a gente vem com outras datas. Em 2018 também teve um derramamento de óleo, um caminhão que virou. Tá? Eu acho que não está aí, mas foi. Teve um caminhão de óleo que virou também, né, na altura do bairro Campinho. E veio esse agora acontecimento desse acidente. A gente queria bem dizer, como comunidade tradicional de pesca artesanal, que a gente hoje somos um dos protetores da Baía de Guanabara quanto à educação ambiental, que é citada muitas das vezes e a gente faz na prática, que é segurar nosso estuário para ter reprodução para a próxima geração ou para a nossa geração mesmo, para a gente ser mantido, conseguir manter. Em uma das ocasiões desse acidente, a gente se disponibilizou, tanto com pessoas, pescadores e embarcação, né? Tinha um material chamado emulsão asfáltica, que a gente sabia que era um material mais denso. A gente, com a nossa especialidade de conhecer o rio, nós chamamos a Secretaria de Meio Ambiente e falamos, olha, essa posição está no lugar errado, vai impactar mais, vamos levar mais adiante? Conseguimos levar mais adiante. A embarcação que eles usaram foi nossas embarcações, entendeu? Então, assim, é algo que a gente quer estar dia a dia, de mãos dadas, para as coisas darem certo. Mas quando rejeitam a gente, entendeu? E fazem que a gente fique invisível, fica muito difícil de avançar com uma pauta dessa, que se diz uma pauta socioambiental, com outros gestores que dizem ser socioambiental. Quando tiveram nessa comunidade, eu tenho muito o que falar. Tá? A falta de amparo, a falta de diálogo para conhecer o cenário dentro do local foi muito grande. Uma dessas, existia uma adutora embaixo do carro de emulsão asfáltica, que é o primeiro carro que está próximo ao rio. Os dois bitrem que estão acima com gás, com tanque de gasolina, outro com tanque de óleo diesel, estão acima da situação da onde que era o campo, da onde que era o reduto de um cercado, da onde que tinha uma propriedade, da onde que tinha as duas adutoras. Por não perguntar e deixar os moradores, a comunidade se expressar, poderiam ter contido muito mais o vazamento e não ter ido aquela quantidade de gasolina que foi um tanque inteiro de gasolina que vazou para o Rio Suruí. Não foi meio tanque, não foi algo que eles falaram assim, olha, estimaram. Até agora tem alguma coisa estimada, nota técnica não tem nenhuma. Visivelmente na nossa cara de não ouvir a comunidade pesqueira ali daquele local, naquela região. E hoje sofremos com a situação que no primeiro dia de seguro defeso do caranguejo sai, caranguejo goiamum, não foi respeitado também a realidade de ter tirado uma espécie dessa para fazer análise. Entendeu? Dentro da análise, o que a gente coletamos foi tilápia morta e foi a parte de crustáceo, que a gente também não avançamos muito, que tilápia é um peixe invasor do Rio Suruí, não é um peixe nativo do Rio Suruí. Então, o que acontece? O que a gente percebemos? A gente percebemos que, na realidade, todos os outros peixes que estavam ali já não estão mais por causa do impacto, entendeu? E aí desconheceram também, né, essa situação de a gente ser, né, expertise nessa prática. Né? Assim como a gente coletamos ali a tilápia, coletamos o sirico, coletamos outro tipo de caranguejo também, que é um caranguejo marinheiro, simplesmente nos desconheceram. Entendeu? O fato de desconhecer a gente é o fato de a gente dizer para a nossa geração, olha só, se estão desconhecendo a gente agora, o que será do nosso futuro? Que se essa cadeia todinha não é uma cadeia industrial, é uma cadeia artesanal, é uma cadeia ali de uma comunidade que tem que passar para a sua geração que deixou. O que nos incomodou muito foi isso, dentro do nosso território, a gente não poder falar, a gente não poder opinar, só servir na parte braçal,
que foi justamente na hora de carregar aquela boia e levar a boia para um lugar decente, entendeu? Um lugar que a gente sabia. E foi realmente, na onde a gente contemos a emulsão asfáltica, está lá, mas para baixo você não vê emulsão asfáltica nenhuma. Mas como é que desce a gasolina? Material muito mais volátil, né? Muito mais fino. Né? A gente sabe também que a gasolina ela tem uma química que é muito difícil de sair da natureza. Né? Então, assim, a pesquisa não avançou. Entendeu, gente? A pesquisa ela não avançou. É justamente igual o senhor falou. Justamente cai no esquecimento depois de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Mas não tem caído no esquecimento, não. Sabe por quê? Porque em 2009, gente, no Rio Suruí, a gente fizemos um levantamento que passou um duto, a embarcação esbarrou nesse duto, já tinha duto dentro do rio, e além de eles fazerem essa obra, eles pegam o rejeito que eles tinham que levar pela legislação e deixam na beirada do rio. E aí esse documento, com esse abaixo-assinado que tem aqui, é na onde que pega a situação de a gente ter que fazer outro abaixo-assinado para ir lá, de novo, com esse acidente que ocasionou, e refazer todos os fatos, senhor deputado. Por quê? Através de uma prova dessa aqui, que está aqui em mão, gente. Eu vou abrir e vou ler para vocês. Uma batimetria que teria que fazer do rio, porque o rio foi assoreado, a gente reivindicamos para que se fizesse uma ponte, a ponte foi feita, mas o reparo ele não foi feito. Em 2018, nós vai e reivindica de novo, com o abaixo-assinado por esse documento. Porém, a Petrobras vai e assina dentro do canteiro de uma empresa. E, automaticamente, a gente, de novo, na data que está marcada aqui, não fomos ouvidos de novo, porque eles não vêm fazer o reparo do rio. E o rio está cada vez mais assoreado. Então, quer dizer, o senhor deputado, é um problema em cima do outro, se acarretando e acabando a nossa situação. O nosso rio hoje, se a gente perder o horário da maré para subir o rio e tiver com uma quantidade de peixe ou de caranguejo subindo no rio, nós perdemos na boca do nosso rio. Por quê? Porque a gente não tem horário para entrar ao nosso rio, porque está assoreado. Então, tem que esperar o horário de maré, tem que ficar embaixo de sol. A gente tem vários vídeos circulando, e é uma questão que a gente vê que não respeitam a nossa classe. Nenhuma autoridade ambiental respeita a nossa classe. E é o que tem acontecido de exemplo no Rio Suruí, entre outros rios. Porque hoje, nesse território de Magé, senhor deputado, se o senhor for ver as comunidades de pesca, só o nosso rio, depois que reivindicamos para que se botasse uma ponte, só em Magé só tem essa ponte. Só tem essa ponte. Aí o senhor vai no desembarque dos outros rios que ficaram esse rejeito que precisou de dragar e não levou o rejeito, todos os desembarques estão assoreados. Todos os desembarques estão assoreados. Isso aqui, qualquer um aqui que está aqui sabe dos seus rios, sabe o que eu estou falando. Entendeu? Então, é algo que tem que ser revisto. Essa pesquisa que não foi à frente do Rio Suruí com o contaminante que está lá, que ainda não temos laudo técnico. De quanto tempo, senhor deputado? Ó, dia 30 agora, o defeso do caranguejo-çá é liberado para você fazer a cata. Mas vai fazer a cata de quê? Se não tem uma liberação que aquilo ali está sem contaminante. Quando a gente chega para vender nossa mercadoria, nós não conseguimos. Se a gente pesca o peixe lá fora, vai subir o rio para revender, o peixe está poluído. Por quê? Porque o rio está poluído. A gente não vai comprar o pescado de vocês. Como é que é isso, gente? Será que ninguém tem uma sugestão para isso? Será que ninguém tem uma situação concreta para estar passando para a gente? Porque o que a gente está falando é de natureza. A gente está falando no estuário, de responsabilidade, com o corpo hídrico vivo, gente. A gente não está falando aqui de uma coisa que já está morta. Não está morta, está vivo. Se vocês for lá, tem as cachoeiras, entendeu? Tem os braços de rios, lá com as torres nascentes. Então, é algo que a gente vem reivindicando, pessoal, que não é de hoje. Porque se fosse de hoje, se fosse de agora porque abriu as portas para a gente, eu não teria esse abaixo-assinado aqui, ó. Isso aqui não é só pescador, não, gente. Tem morador aqui também, tá? Que gostam do Rio Suruí e sabe o que aquele rio é. Aqui, ó, carimbo da Petrobras. Se vocês lerem aqui, tá a pessoa da Petrobras que reconheceu o erro do Rio Suruí. Aqui está o nome do canteiro da empresa. E aqui está todos que participaram dessa reunião e reconheceram e assinaram aqui a próprio punho. Então, assim, é algo que essa casa, a gente pede que
mude essa maneira de acessibilidade de empresa nas rodovias, porque a rodovia lá, a gente está com um problema, que a rodovia ela precisa ser mudada, ela não está legal, entendeu? É uma coisa também que nos espanta. Placa fora de local, sem respeito nenhum, porque a placa está depois do Rio Suruí, que fala a quilometragem que aqueles caminhão e o horário que aquele caminhão tinha que passar, sendo que Suruí é uma APA. Suruí é uma APA. Então, assim, teria que estar antes, está depois a placa da rodovia. Então, assim, são coisas que o responsável pela rodovia não está nem aqui, não estão nem presente. É justamente uma coisa porque sabe que vai ser cobrado. Mas a gente está atento, porque é uma coisa que a gente tem que assegurar para a gente. A gente está dentro da nossa casa, entendeu? Então, é o que a gente está passando aqui, sem contar a coação. Quando você vai numa reunião, quando você está participando de algum programa deles, que você vai levantar isso aqui, automaticamente sabe o que acontece com você? Ué, é só você que está falando? É só a tua comunidade que está falando? Ainda apontam assim para a gente ainda. Isso é uma coação que a gente passa todo tempo. Entendeu? A gente vai se manifestar, quando vai se manifestar, ah, não, aqui não é hora de você falar isso, não. Tu está dentro da tua casa, você está dentro do teu... Não, não é hora de tu falar isso, não. Ah, não levanta isso, não. Não levanta morto, não. É assim que é falado, principalmente pela Petrobras. Principalmente pelo setor da Petrobras. Vai atrapalhar um projeto futuro? Não, não fala disso aí agora, não. Porque senão o projeto vai cair por terra. A gente não quer saber de projeto, não. O projeto passa. A tradição, a pesca tradicionais e quem vai ficar com o que a gente deixamos plantado, aquele projeto ali não vai suprir, não. Aquele projeto não vai suprir, não, porque tem pescador aqui, assim como meu pai está aqui, meu pai só sabe fazer a cata do caranguejo. Bota ele para fazer outra coisa. Não vai ganhar dinheiro, não. Não vai ganhar dinheiro, não. Vai conseguir suprir a necessidade da família, não, gente. Então, é algo que a gente está dizendo que tem que ser refeito. É um povo que muitas das vezes, só depende daquela qualidade de vida e estão tirando aos poucos. Está tirando aos poucos. Está tirando através de acidente, está tirando através de empreendimento sem chegar e fazer o reconhecimento legal. Um dos fatos é isso aqui, ó. No descobrir de um documento desse aqui, ó, quantos fatos desses rios não aconteceram e passou batido porque a comunidade não estava à frente? Isso é um crime, gente. Na verdade, isso é um crime. Isso é um crime que ele chega de mansinho, ele vai enraizando. Quando a gente vê, começou numa comunidade, quando a gente vê, está em todas as comunidades enraizado. Entendeu? E isso sem controle, porque a licença é dada. Sem controle, porque a licença é dada. Não, o que passou, passou. Não, agora a licença daqui para frente. É uma das questões que a gente tem pegado, senhor deputado, no nosso território. E aqui fica a minha fala. Né? É muita indignação, né? Porque até agora a nossa galera aqui, todas, está sem o seguro defeso. Se o senhor perguntar como é que chegamos aqui, a gente chegamos através de doação dos outros, através de doação de passagem, através de pedir um, pedir outro. Entendeu? Porque não tem. Não tem. Não adianta que não tem. Ah, como é que estão vivendo? Estão vivendo, não, estão arrastando, pô. A gente está arrastando nesse momento. Porque não chega, para punir a gente, chega, ó, está pegando caranguejo no horário errado, no horário incorreto, no tempo incorreto. Beleza. Mas será que o seguro defeso, o auxílio defeso está em tempo correto para esse pescador, senhor deputado? Não está. Se o senhor pesquisar agora no Rio de Janeiro, nenhum defeso do caranguejo, sai o caranguejo goiamum, foi liberado. E quando liberar agora, eu estou sem situação de dizer, olha, você pode ir lá vender seu caranguejo, que vai ser vendido da mesma forma que você vendia. Eu não tenho isso. Então, fica aqui a minha fala, tá? Minha fala muito revoltada. Me desculpe, pessoal, tá? Da minha revolta, tá? Mas é dessa forma que tem que ser, gente, porque a gente toma aqui... Porque a gente toma aqui, a gente paga imposto, gente. A gente paga imposto, a gente compra. O que chega no Brasil, não chega para dizendo com rótulo, não. Chega para todo mundo. Então, para a gente também, a lei tem que chegar. Entendeu? Porque a lei não é para um nem para outro, não. A lei é para todos. Querido, primeiro, deixa eu só tirar duas dúvidas contigo. Primeiro, parabéns pela tua
pela tua coragem, pela defesa da tua comunidade. Mas o que tem a ver o desassoreamento do rio com a Petrobras? Então, em uma obra em 2009, quando um contrato chega, quando um contrato... Obra de quê? Obra de duto. Tá. Obra do Gaslub. Tá. Sim. É obra do Gaslub em 2009. Essa obra ela chega e a gente reivindica pelo direito de ir e vir do rio, porque até então uma frente teria que parar para eles concluir o serviço do rio. E uma vez a Marinha ela diz que o direito de ir e vir pelos rios é dos pescadores, é daquele que usam o rio. Então tivemos que parar e fomos indenizados ali por dias. E nessa indenização nós continuamos monitorando a obra. Por quê? A gente já sabia que previa isso dentro da legislação, que o que eles tirarem, que ia botar um volume que seria o duto, eles tinham que levar esse rejeito. E esse rejeito não é levado, esse rejeito é deixado na borda do rio. E o nosso rio, como eu falei, que é um rio vivo, automaticamente, depois de 3 meses, ia vir a chuva de verão. E esse rejeito seria levado. Então, a gente pedimos, mais uma vez, reivindicamos que seria feita a batimetria, que está aqui, um pedido de batimetria, está aqui nesse documento, para rever a questão do duto, porque os dutos anteriores, nenhuma embarcação esbarrava, nesse esbarrou. E mais à frente, com essa reivindicação que a gente faz... E mais à frente, senhor deputado, com mais essa reivindicação que a gente faz, quando eles vêm com uma obra em 2018, eles já vêm com ponte. Se o senhor vê dentro da obra desde dentro do Rio de Janeiro, em muitos lugares, principalmente na Baía de Guanabara, que tem ponte, no Guapi-Macacu, para não parar a situação da água do Imuna, porque senão se botasse duto ia ter rejeito e a água do Imuna ia enfraquecer, e o rio Suruí por resistência. Os outros rios não existem. Mas os outros rios também, nas pesquisas com os colegas, foi feito o mesmo tipo de obra. Puxa-se o rejeito, e porém deixa na beirada do manguezal, e aí não é levado, porque teria que jogar num lugar de descarte. E não foi feito isso. Então, é uma das coisas que o Gaslub, dentro da sua conduta, não reparou isso com os terceirizados. Isso aí não é culpa nossa. Entendeu? Teria que ter feito reparo. Então, desse reparo é o que ocasionou isso aqui. Ó. Em 2009, a gente vai de novo, em 2018, nós vai de novo por um embate, que é a construção da ponte, que começa a vazar goma de cimento para dentro do rio Suruí e matar a espécie, e a gente começa com uma resistência de novo. E nessa resistência, eles param de jogar com a adutora e a gente continua o tráfico do... Mas só que a gente vai e manifesta para alguém da Petrobras esse documento de novo. Poxa, e como é que vai ficar a questão da batimetria? Aí eles vão lá e renovam para mim. Ó. Dia 15/6/2018, eles ficaram de vir de novo para fazer a batimetria. Isso até hoje. Entendeu? E aí, o que acontece? É o que o senhor está falando. Vai empurrando com a barriga, a comunidade está lá. Amanhã eles têm outra licença. E aí isso aqui vai ficando para trás através de outros problemas. Aí a qualidade do caranguejo, o caranguejo começa a sumir, porque o caranguejo, essa química bateu nele com o caranguejo mole. O caranguejo está mole nessa época. Dia 1º de outubro, tu chegasse e destapasse qualquer buraco, o caranguejo estava igual a gelatina. Como é que essa química pegou nesse caranguejo? Eles não fizeram questão de tirar um caranguejo para fazer análise. Entendeu? Não tem. Se vê a matéria que a gente tiramos, que foi somente a tilápia e foi somente o siri que a gente encontramos na beirada do Rio de Morto, caranguejo sá não tem, nem caranguejo goiamum. Entendeu? Então, assim, é uma afronta para a gente quando chegam no nosso território, pensando que a gente não conhece do que se está se falando, e fazem isso. Né? Mas é essa a questão. Se o senhor quiser ler o documento, tá? O abaixo-assinado... Depois me dá uma cópia disso tudo, e sim, se vocês tiverem de vídeo, de imagem... Sim, senhor. Desde a época desse acidente, eu não sei como é que isso está a nível... Porque a nível estadual a gente tem uma séria dificuldade com a Petrobras. Né? Se a gente tivesse facilidade, a Petrobras não era
a empresa que mais deve é o Estado do Rio de Janeiro. Sim, senhor. Seja do ponto de vista fiscal, financeiro, seja do ponto de vista ambiental também. Sim, sim. A Petrobras, apesar de ser um grande orgulho nacional, para o Rio de Janeiro nos deixa muito em falta como Estado sede, né, dessa, que é uma das maiores empresas do mundo. Mas eu não sei como é que isso está a nível de Ministério Público Federal. A comissão pode e deve, né, ajudar vocês a acionar esses órgãos de controle para que, evidentemente, a Petrobras seja obrigada, instada a praticar, reverter esses danos que cometeu a partir do ano de 2009, que você está falando. 2009. Exatamente. E também pedir a colaboração aqui tanto do INEA quanto do IBAMA na elaboração desses laudos. Quer dizer, a gente tem que ter prova de que, de uma maneira ou de outra, esse crustáceo foi afetado em virtude, né, dessa química qualquer dentro do gasoduto, que ele esteja vazando de alguma forma, ou que, enfim, que isso linke com a refinaria do Gaslub, né? De algum modo. A parte que eu digo da contaminação, eu digo mais pela gasolina, né? Porque a gente estava com topo de maré desses 2 bitrem que vazou, né? Desses 2 vagões do bitrem então que vazou, do vazamento que a gente diz que hoje a gente não pode falar para o nosso pescador que ele pode fazer a cata do caranguejo e vender o caranguejo de qualidade por causa do vazamento do bitrem. Né? Porque até agora, não sei se chegou na mesa do senhor um laudo técnico dizendo que está liberada a pesca por Rio Suruí dessa espécie. Para a gente também na comunidade não chegou. E também da situação do rio, que eu reivindico aqui, se o senhor perguntar se a comunidade tem algum documento, a gente também não tem, não. Entendeu? Porque senão tinha trago para a mesa do senhor também. Sim. Então, assim, é algo que está tudo... Todas as duas coisas, na verdade, hoje está sem documento para a gente dizer se pode caminhar ou não. Vamos pedir... se o Rodrigo puder me ajudar nisso, uma visita do INEA ao local, para ir ajeitando, né, todos os temas, que eu acho que são muitos, são variados, e cada um merece, né, uma atenção própria. Mas acho que o primeiro passo é a visita ali do INEA para fazer esse estudo ambiental ali, laudos, etc., fazer coleta ali da água, para ver efetivamente o dano causado por ser quantificado, né, para aí poder estabelecer outros tipos de medida. Sim, mas a gente só faz um pedido como comunidade, né? Eles até pediram para me pautar isso. Quando esses caminhões estão lá no local, existia a nota desse caminhão do que estava levando, a quantidade de que estava levando e o itinerário que estava levando. Se a gente dependesse disso hoje, a gente não teria isso na mão, entendeu? Até para saber qual o tamanho e o volume, se o tanque estava cheio, se o tanque estava vazio. A gente não tem essa realidade, né? Para saber tamanho ao dano. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, vai levantar essa análise, vai levantar alguma coisa, a gente não é técnico de tudo, mas a gente sabe em que setor, até onde que isso foi, até onde a gente pode andar, até onde a gente quer acompanhar mesmo coisas que não tem feito como comunidade, tem metido o pé na nossa porta e entrado e feito o que quis. E daí saído sem citar nome, sem citar nada. Uma dessas realidades é quando a gente aciona a Defensoria Pública. Eles foram lá no território, mas pergunta se a gente que coletamos a análise fomos chamados pelo município para estar acompanhando quando a Defensoria chegou até lá. Não fomos, não. Muito pelo contrário. Pegou pessoas que nem acompanhou, nem estava no cenário, que botou na embarcação e aí fez o cenário que bem entendeu. É uma coisa que a gente sabe que não é legal de acontecer, entendeu? Não é legal. Obrigado, querido. Deixa eu passar aqui agora aos integrantes da mesa de novo. Acho que está bem, bem explicado. Tá. Vamos fazer um esforço para que os órgãos aqui presentes se façam na sua comunidade, escutando vocês, para a gente fazer essa quantificação, fazer esse trabalho junto. Eu não tenho dúvida aqui. Aliás, fazer um agradecimento mais do que especial ao meu amigo, que é secretário de Meio Ambiente, deputado nessa casa também, Bernardo Rossi, que um dos primeiros atos, assim, quando ele assumiu, foi justamente nesse caso
do Tolueno, e eu não tenho dúvida do empenho dele nessa questão do controle ambiental, nessa luta que ele está tendo para justamente mitigar todos esses danos que têm acontecido no estado do Rio de Janeiro. Tem sido um grande parceiro, não tenho dúvida que não nos negaria essa simples solicitação de ir lá acompanhá-los e ver o que a gente pode ajudar, seja enquanto governo do estado, seja enquanto Assembleia Legislativa, unir força para que vocês tenham a salvaguarda do estilo de vida de vocês, do recurso financeiro de vocês, do pescado, do crustáceo, e possam viver a vida de vocês sem esse tipo de intercorrência que toda hora, evidentemente, pelo que você está falando, acontece, né? Está ficando um negócio um tanto quanto insuportável, né? O seguro defeso, a gente perguntou aqui, tanto ao IBAMA quanto ao o Ministério da Pesca. Não é, a gente imaginava que ser o IBAMA, o INED de alguma forma, é o Ministério da Pesca. Né? A gente não tem muito mais informação e também não, para ser justo, não os convidamos para essa audiência, essa demanda não tinha chegado, mas também vamos ajudar e oficiar através seja do nosso mandato e pedir também aos deputados federais amigos que deem uma atenção a esse tema, porque não é só um tema, pelo visto, de vocês do Rio Suruí, vai afetar grande parte dos pescadores do estado do Rio de Janeiro, né, todas as colônias de pesca, Baía de Sepitiba, Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande, enfim, região dos lagos, até porque a gente está chegando perto do prazo do outro defeso, né? Salvo engano, a sardinha entra daqui a pouco também, né? A sardinha, ela tá acontecendo, né? Ela tá acontecendo. Então, tá os dois juntos, né? pode só falar no microfone, só por causa do registro de ata, se puder. Então, sobre essa fala do senhor que disseram que é Ministério da Pesca, bom dia a todos. Eu liguei para Brasília essa semana, né, devido eu sou responsável por fazer defesa, ajudar os pescadores, e como está essa situação, eu liguei para todos os órgãos. Mandaram eu ligar para o Ministério da Pesca em Brasília. Eu liguei, falei diretamente com eles, e eles falaram que isso não é responsabilidade deles. Responsabilidade deles é analisar a RGP, né, em deferir ou não os RGPs, e só. Eles não têm nenhuma responsabilidade com o seguro defeso de pescador. Aí eu falei, então quem tem responsabilidade? Porque todos os órgãos que eu estou ligando dizem que não é responsável. Responsável é o INSS. Aí o INSS diz que não tem nada a falar. Então eu não sei, né? Só sei Entendi. Que quando Eles só fazem o cadastro, passam para o INSS, o INSS é o responsável financeiro. Não, o MPA, o Ministério da Pesca, ele não tem nenhum envolvimento com defeso. Eles têm envolvimento com deferir ou não deferir carteiras, que são os RGPs. A gente manda para eles indeferem ou não. Eles às vezes indeferem, às vezes não. E, assim, eles têm que reconhecer o pescador, só isso. Eles não têm responsabilidade com o defeso. O defeso, em 2015, foi passado pelo governo da senhora Dilma Rousseff para o Ministério do Trabalho. A gente não tinha nenhum problema. Entendeu? Não tinha nenhum problema. Tirou do Ministério do Trabalho e jogou para o INSS. Então, aquele 2015 já foi um problema sério que a gente não conseguiu resolver os problemas. Ficou muito pescador sem defesa em 2015. Quando foi 2019, o INSS teve outro problema com o pescador, deixou muitos pescadores que estão na justiça, agora que vai começar a ganhar os processos, desde 2019, sem defeso também. E agora, em 2024, estamos com a mesma problemática dentro do INSS. Então, o INSS, né, de Brasília, que deve estar a par dessa situação. Né? Mas só que a gente não consegue falar com o INSS de Brasília. Vai um grupo agora para Brasília, dia 10, que vai sentar na mesa com o INSS de Brasília para ver o que realmente está acontecendo. Vamos fazer uma estratégia nessa história do seguro defeso também, porque eu acho que isso merece também uma audiência à parte. Sim, né? Vamos buscar... Sim.
atuar de diversas maneiras nisso. Aliás, fortuitamente, hoje tenho em conta que grande parte dos deputados federais do Rio vai estar. Eu vou conversar com eles também sobre Então, a esse situação está bem difícil para o pescador, né? Como diz a brincadeira aí, quando chega na vez do pescador, a Xuxa fica preta. Que show da Xuxa é esse? Gente, antes de passar aqui a palavra ao Rodrigo do INEA, só um instantinho. Eu queria fazer aqui a explanação de um dado do GEOPEN, que é a gerência de emergências ambientais do próprio INEA, que tem dados bastante reveladores importantes para nós aqui nessa audiência pública. Só para vocês terem uma noção aqui, isso obviamente não deve ter abaixado, de 2015 a agosto de 2017, ou seja, a gente está falando de 1 ano e meio, né? 18 meses, a GEOPEN atendeu 441 ocorrências e 37% tiveram origem no transporte rodoviário. Mas só para vocês terem uma noção aqui, 441 em 1 ano e meio dá basicamente um acidente por dia em algum lugar do estado do Rio de Janeiro, seja um acidente industrial, comercial, residencial, aeroviário, dutoviário, rodoviário, aquaviário ou de destinação inadequada. Ponto crítico, justamente ali no Médio Paraíba, desses acidentes rodoviários, seria na Serra das Araras, né, que são áreas também federais, ali é BR-040, BR-116 também acaba pegando ali uma parte. Isso evidencia, obviamente, aliás, 50% desses acidentes, desses 441, eram acidentes considerados de grande porte pelo próprio INEA, 12% de médio porte, né? Lembrando que a gente, em 2015, 2016, vivia talvez o pior cenário possível no estado do Rio de Janeiro, de absoluto colapso de todos os serviços públicos, não tinha dinheiro para pagar salário. Hoje a gente tem, evidentemente, uma situação muito diferente, tem um FECAM reforçado, tem um sistema de controle ambiental reforçado, não há nenhum tipo de desculpa, de justificativa que nos leve a não pensar em como é que a gente pode evitar esses acidentes, como é que a gente pode colocar mais responsabilidade a esses empresários, a esses transportadores, às pessoas que, evidentemente, são os responsáveis por esse dano ambiental. E que, a partir também do pagamento dessas medidas compensatórias, dessas multas ambientais, o que quer que seja, também uma parte vá diretamente aos pescadores, aos agricultores, às pessoas diretamente afetadas por isso. É isso que a gente, a nível estadual, vai brigar para fazer. Por isso que anunciei aqui também, antes de passar aqui ao Rodrigo, que a gente protocolizou essa semana um projeto de lei justamente criando essa possibilidade a partir de um programa, a princípio aos pescadores, né, chamado ProPesca, criando um programa de compensação aos pescadores que, porventura, foram afetados por dano ambiental. Já é uma realidade, o INEA, vira e mexe, acaba fornecendo esse tipo de auxílio e de compensação. Algumas empresas também, um pouco mais responsáveis, têm essa conduta, mas não é uma verdadeira obrigação legal. É sempre uma luta, uma mobilização, uma coisa que exige justamente o que o Rafael colocou aqui, né, que é a dificuldade do transporte, a dificuldade da mobilização, a dificuldade de ser escutado, depende de alguém do poder público, né, ter boa vontade, ter porta aberta para isso começar a ser discutido, e vai lá 1, 2, 3 anos depois esse negócio acontecer nos processos mais burocráticos possíveis. O que a gente quer é verdadeiramente fazer uma salvaguarda, uma tranquilidade de que esses momentos não vão ficar justamente com uma justiça tão longa no tempo para ser efetivada. Agora quero pedir aqui ao doutor Rodrigo que possa fazer uma explanação desses acidentes, das condutas também do INEA em torno disso. O Rodrigo tem uma atuação fundamental na fiscalização do INEA. Eu sei que é um profissional absolutamente competente, sério, que tem lutado em todo o estado do Rio de Janeiro para evitar
esse tipo de coisa, mas é claro, a gente vive com empresas, com empresários, e com gente, com moradores, inclusive também fluminenses do estado do Rio de Janeiro, que permanentemente ficam testando os limites, né, ambientais e dos órgãos públicos. Então, Rodrigo, parabéns aí pela tua atuação, pela tua luta. Sou um fã aqui do INEA, de todo o sistema de controle do INEA. Obrigado pela tua presença e participação. Com a palavra, por favor. Obrigado, bom dia. Primeiramente, quero agradecer aqui em nome, né, do governador Cláudio Castro, do nosso secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, né, e presidente do INEA, Renato Jordão, pela presença de todos, que a gente possa conseguir, né, conversar um pouco mais, entender o lado de vocês. Né, hoje a gente está diariamente, né, enfrentando diversos problemas assim, em relação a acidentes ambientais, né, isso tem acontecido bastante em rodovias, principalmente, né, parece que o acidente ser próximo ao corpo hídrico atrai. Né? Então, assim, a gente tem procurado o máximo possível nos especializar nessa questão, nos cercar de empresas, né, que prestem um serviço de remediação de uma forma correta, de uma forma íntegra. Né? E hoje a gerência de operações, né, de emergências ambientais, que está sobre a batuta do grande Ricardo Marcelo, né, que tem anos aí de INEA, de experiência, né, que tem atuado bastante aí em relação a isso. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos pegar esses dois casos. Né, o primeiro, que é do caso do Imunana Laranjal, do Tolueno, né, que lá a gente teve uma contaminação muito grande, onde a gente teve que controlar, né, de uma certa forma, tentar, né, de todas as maneiras, naquele primeiro momento, achar o culpado, que não era somente fazer a remediação diária. A gente tinha que entender o caso, entender o que era aquela contaminação para a gente levar à frente. Então, o INEA, dioturnamente, estava presente naquela região, tentando, da melhor forma, achar. Nós fizemos, né, a fiscalização, uma outra gerência, né, que está sobre a diretoria, que é a gerência de fiscalização, toda aquela parte de Itaboraí, Cachoeira de Macacu, sabe? Nós fomos em cada empresa, em cada fazenda, tudo que pudesse utilizar o tolueno, nós estávamos batendo na porta. Então a gente sabe dessa importância para vocês, né, para os pescadores, para a comunidade local. A gente vem batalhando, né, para ainda nesse cenário, nesse assunto, né, de entendimento. O último acidente que nós tivemos, né, que foi esse mês, que foi justamente esse lá do Rio Suruí, né, do tombamento lá da carreta de emulsão asfáltica, diesel e gasolina. Hoje, né, o atual cenário, a gente remediou aquela região, só que ainda tem muito o que fazer. Né? A gente está aqui para ouvir vocês, o que é o ponto que, assim, vocês, como moradores, como pescadores, ninguém entende melhor a região do que vocês. Então, a gente precisa desse retorno. O INEA se fez presente aqui para ouvir e entender. Porque, como eu falei, a gente trabalha dioturnamente sobre isso, a gente precisa entender para remediar da melhor forma. Então, eu quero agradecer aqui, tá, a todos vocês. Vou passar até aqui a palavra, né, para o Ricardo Marcelo, que ele que está bem à frente disso, que ele tem todas as informações, e ele, ninguém melhor do que ele para, né, falar sobre esses assuntos. Obrigado. Por favor, do Ricardo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu gosto desse tipo de audiência porque é a hora que a gente tem de realmente, literalmente, ser criticado, e sem crítica a gente não vai ter um serviço público eficiente. Né? Esse incidente ele demonstrou algumas lacunas, né? Trazendo uma narrativa simples aqui, o acidente ocorreu no dia 1º de outubro, por volta de 3h30, comunicado pela concessionária 15 minutos depois, e nós chegamos ao local 2 horas depois. Né? Nós ficamos baseados no centro e o local era em Magé. E isso já chegamos 5h20, já próximo do horário da noite. Quando viram o cenário, né, a gente já elevou esse tipo de incidente para o nível máximo, que é um cenário onde a gente vai envolver várias equipes do órgão, vai envolver outros setores do órgão, como setores de análise de água, análise de fauna. Tivemos um desdobramento com outras instituições, a Defesa Civil Municipal estava presente com a gente, o órgão municipal,
O IBAMA esteve com a gente alguns dias lá. É um cenário grande, que exigiu a atenção do órgão, né? Nós fomos cobrados constantemente pelo nosso diretor e por toda a nossa instituição de estar acompanhando esse cenário de perto. Só que aí a gente começa algumas divisões, né? A questão de saúde, por exemplo, nós tivemos ali no cenário 3 produtos químicos no mesmo local: emulsão asfáltica, diesel S500 e tivemos gasolina. E vazou tudo, os tanques inteiros. O último que a gente achava que tinha 10 metros cúbicos, quando a gente foi tirar a carreta, também tinha vazado. Aquela área foi declarada como uma área contaminada, né, a área em frente ao rio. Ela já foi submetida ao órgão, o setor que vai fazer o estudo de área contaminada. O rio passou por uma fase de recolhimento, contenção de material, mas só para antecipar a resposta aqui que o Rafael colocou, a gente já solicitou à outra diretoria uma análise. Eu não defino que análise vai ser feita, eu falo, olha, vazou tal produto, eu preciso de uma análise. Mas vou reforçar essa questão do caranguejo ali, até para a gente ter esse laudo aí. Os laudos iniciais já repassamos aos órgãos competentes envolvidos, né, o ICMBio, por exemplo, então ele já tem os laudos iniciais, que houve a contaminação. Mas, de novo, algumas competências foram divididas. A saúde foi informada do risco de estar respirando para fazer um monitoramento. E a gente sabe, né, como o Rafael bem falou, é difícil trazer esse contexto da saúde, porque são muitas mazelas a que os moradores estão envolvidos. Você separar que foi aquela fração de petróleo que causou ali é complexo. Temos acidentes que anos depois surgem situações de aumento da taxa de câncer, isso é fato, né, pelo mundo inteiro. Mas trazer esse contexto é um desafio para o SUS hoje em dia, em termos de organização. A Defesa Civil Municipal, ela atuou ali localmente, informando as pessoas que durante a operação, para se afastar, que a gente estava lidando com combustíveis inflamáveis. O Corpo de Bombeiros esteve presente para fazer todo o aspecto de prevenção, né, e até mesmo o monitoramento da explosividade. Foi um cenário bem crítico. Quem esteve lá, Dona Aparecida, o Rafael, viu que para tirar aqueles caminhões ali levou uns 3 dias ali, né? E aí vem a parte pior, né? Eu recebi lá o Rafael, recebi a Dona Aparecida, eu tive que falar, vou chamar assim de um blá blá blá, porque é o que é hoje a regra. A regra diz que eu tenho que fazer meu relatório, eu vou encaminhar para a Defensoria, para o Ministério Público, eles vão avaliar, vão me remeter, vão mandar para o grupo de apoio técnico, tudo isso para depois, em juízo, solicitar uma reparação, uma compensação. É o caminho hoje, tá? Para vocês terem ideia, ontem eu terminei o laudo financeiro do Rio Estrela. Quem lembra que o Rio Estrela foi em 2018. 2018. E eu fui instado pelo Ministério Público porque o GAT não conseguiu fazer a valoração. Então, assim, olha o lapso temporal que aquelas pessoas que foram afetadas na época estão ali, foi um acidente da Transpetro Petrobras, né? Então, assim, qual a lacuna que eu vejo hoje? O próprio deputado falou, hoje as seguradoras já têm seguros para isso. Só que qualquer cidadão pode transportar produto químico. Ele tira uma carteira diferenciada, faz um curso de 1 semana e ele começa a transportar o produto químico. E produto químico não é pipoca, ele causa dano ambiental. E essa pessoa que tem essa autorização para transportar produto químico, financeiramente nem sempre está preparada para isso. O senhor que transportava 30 metros cúbicos de diesel, 30 metros cúbicos de gasolina, declarou no segundo dia que não tinha mais dinheiro. Não tinha. Foi quando eu tive que acionar a Ipiranga, que era fornecedora do produto, a assumir o acidente. Então, quer dizer, a gente tem uma cadeia petrolífera, mas lá na ponta tem uma pessoa que não tem condições financeiras que está exercendo uma atividade de alto risco ambiental. Isso é uma lacuna que a gente tem. Porque ele é um cidadão e tem o direito de exercer uma profissão. E com a fala do deputado, o que vem à minha mente? Quando eu tenho um carro, eu tenho um seguro contra terceiros. Eu tenho que indenizar se eu machucar alguém. Por que não tem uma lei que imponha o seguro ambiental que vai ressarcir o pescador que foi impedido de pescar? Porque, diferente do caso Toluena, a gente tem um CNPJ e um CPF, e essa pessoa é de Minas. Uma pessoa que tem um posto de gasolina, vem aqui no Rio, lá em Minas Gerais, puxa 60 metros cúbicos de produto químico, impacta a vida de vocês, e vocês nem sabem chegar onde ele está, que é lá em Minas Gerais, cidade Espera Feliz. Vamos esperar, mas não felizes, né? Assim, é um cenário que acho que a gente pode trazer para dentro da pauta da legislação, né? Tipo assim, exigir esse seguro, porque produto químico não é pipoca, ele causa risco, causa dano, causa doença, causa impactos econômicos,
né? As estimativas são grandes de perdas econômicas. A gente teve um conflito inicial porque a gente, com a mente só ambiental, pensou em cercar o rio. E ali tem uma dinâmica diferente. O produto químico ele subiu, eu vou chutar aqui, vocês me ajudem, uns 5 quilômetros rio acima, por influência da maré. E a gente estava contendo embaixo, a gente correu para conter em cima. Só que no que a gente corre para conter, a gente literalmente esqueceu que o pescador tem que descer o rio para pescar. Então, assim, a gente estava impedindo a pesca, a gente conseguiu resolver, mudamos a estratégia de resposta, a gente aprendeu com isso. Mas o que resulta disso? O cara que ficou sem pescar aquele dia, ele não trouxe. Né? Então, assim, o Dinho sabe aí, tem meus contatos e tal. A gente pode chegar mais rápido no local? Pode. A gente pode ter uma empresa a nosso serviço, a gente pode comprar equipamento. Está no nosso planejamento estratégico, nosso diretor essa semana puxou nossa orelha lá, para ter equipamentos próprios do Estado, mas eu trago outra pauta aqui. Nós temos concessionárias de rodovia que lucram e quem obtém o bônus tem que ter o ônus. Por que a concessionária de primeiro local do acidente levou 2 horas para o INES chegar e chegamos lá, eles tinham feito o quê? Sinalizado a via. Não houve nenhuma ação para conter o dano. E eles têm uma responsabilidade por explorar. Aconteceu um acidente na via dele, foi na área lindeira. Se tivesse ocorrido uma contenção, minimamente o rio não teria sido contaminado. O solo em frente, não tem como. O caminhão tombou de costas, vamos dizer assim, né, e vazou tudo ali naquela área ali. Mas se ele tivesse contido inicialmente no primeiro momento, isso é uma luta que a gente tem. Não aconteceu, senhor, porque o Rafael chegou, estava indo pescar, eu liguei para ele, eu moro lá do lado. Liguei para ele, ele veio imediatamente, se juntou com o secretário de meio ambiente e foram fazer a contenção, porque esse combustível aí todinho, esse gás, esse combustível de gasolina, já estava descendo 2 horas já de rio abaixo. Sim, sim. Ele estava desde 3h20. Sim. Quando começou a fazer a contenção, era 5h20. Sim. Eu Obrigado, corroboro Aparecido. o que o Ricardo tá falando. Aliás, só tá dando ideia boa. Vou te tirar do INEM, cara. Não, faz isso não, chefe. Deixa não. Vou te mandar pro Assembleia aqui. Alguém tem que atender a emergência, chefe. Então, assim, a gente vem discutindo isso com o IBAMA, a gente fez isso, nosso diagnóstico, acho que o deputado leu aí, nosso diagnóstico foi de 2018, que a gente vem... 15 a 17. Não, o diagnóstico foi publicado em 2018. Então, assim, a gente vem trazendo aí esses diagnósticos para mostrar esse cenário, documentar, né, o que está acontecendo, grandes acidentes acontecem, diferente do natural, ele é uma dinâmica diferente, né? O IBAMA também vê isso como uma questão que é necessária, assim, estou falando do Silvia porque ela trabalha no setor de emergência do IBAMA, a gente sabe que as concessionárias podem fazer mais. Mas é um conflito de competências de licenciamento, é um conflito de competências com outros ministérios, mas eu acredito que uma legislação estadual possa obrigar ela, pelo menos, a dar uma primeira resposta, atuar na contenção de produtos vazados na área lindeira. Não é muito demais. Vocês viram, uma barreira de contenção, uma barreira de absorção, aquele acidente, a gente enfrenta também a pressão financeira. As empresas ficam, eu estou gastando dinheiro. Eu falei assim, carrega a pipoca, não vai ter esse problema. Teve uma pedreira que falou que estava envolvida. Está muito caro, já está em R$700 mil. Vai ficar mais, porque essa é só a parte do custo de reparação de danos que é obrigação. Ainda vai ter as multas, que a gente está esperando agora uma posição lá do boneco, desculpa, do secretário municipal de meio ambiente, né? Saiu. Eu não lembro mais o nome dele. É o boneco. Porque, então, é justamente sobre esse ponto, porque... Isso. A gente tem que... Ou mais. A gente tem que terminar o relatório dizendo que a área foi limpa. E quando a gente fala área foi limpa, que a gente fala que terminou os danos interinos, vem o que a gente chama de danos remanescentes, que é aquilo que vai durar 3, 4, 5. O Rio Estrela levou 4 anos para a Petrobras começar as ações de remediação. 4 anos. 4 anos. E isso foi colocado na conta para o Ministério Público, chamados danos interinos. Então, assim, a gente precisa agora de uma sinalização oficial do secretário municipal de Magé, porque lá a tratativa foi que ele assumiria, como município, a reparação do dano. As ações de melhoria, as indenizações, né? Então, assim, transferimos para ele essa questão. Não foi uma questão, assim, de...
Mas veja só, são 3 coisas completamente diferentes, tá? A multa é uma coisa e vai ser valorada em função desse tempo. A reparação do dano e a indenização. As 3 coisas podem acontecer e as 3 coisas devem acontecer. E a gente vai estar liberando esse relatório essa semana. E aí, de novo, né, vários pescadores aqui já têm meu contato, podem solicitar. São dados que estão no SEI, a gente está aí com a Comissão de Transparência da LERJ batendo na gente, e a gente libera esses relatórios sem problema nenhum, tá bom? E aí, com relação às análises, a gente já encaminhou para o setor fazer em 18 pontos ao longo do rio, acima e abaixo até o remanso, que, por sinal, não conhecia, uma área turística fantástica. Eu não conhecia o remanso de Margem do Suruí. E, terminando a fala, esse laudo também vai estar no mesmo processo disponível, e aí a gente pode tratar de uma divulgação para mostrar que realmente a área está limpa, né? A gente acredita que vai estar, porque é de cortar o coração, você andar por ali por dentro, né? Você vê o cultivo do caranguejo, aqueles caranguejos nascendo, e você realmente vai ter esse problema. Tipo, será que esse caranguejo, quando estava na toca, ele absorveu aquilo ou não? Mas a gente já direcionou isso. Se vocês verem a equipe do INEA fazendo coleta e quiserem contribuir lá na hora, pode falar. Tipo assim, olha, pessoal, coleta aqui também, coleta ali, tá? Não tem problema nenhum. E, de novo... combina um dia para isso. Né? Eu não controlo essa área, o outro diretor, né, o Cauê. Mas quem tem meu contato aí pode pegar, falar, o Rafael tem aparecido, o Dinho tem. Pode falar comigo, Ricardo, que dia que ele... Desculpa, senhor. A gente precisa. Vamos combinar isso no... Tá bom? Obrigado, Obrigado, audiência tá? Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Ricardo. Salva de palmas, merece. Parabéns pela tua luta aí. Antes de passar a doutora Silvia Graciela, eu queria fazer primeiro um reparo, porque está escrito aqui, tá? Tenente Coronel Watanabe, não Watanario, que está escrito aqui. Mas, bom, saudar também a presença do representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Se faz presente? Está ali atrás. Obrigado pela presença. O secretário, meu querido, também deputado dessa casa, doutor Deodalto. E também representante da FIPERJ, que é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, também se faz presente, querendo fazer uso da palavra, tanto um quanto o outro, por favor, plenamente à disposição aqui. Com a palavra, então, a nossa representante do IBAMA, a doutora Silvia, por gentileza. Bom dia a todos. Fui convidada a agradecer o convite ao IBAMA. Infelizmente, o superintendente não pôde estar presente hoje, que é conhecido de todos vocês, Rogério Rocco. E como eu sou do setor de emergências do IBAMA aqui no Rio de Janeiro, ele solicitou que eu viesse, principalmente para ouvir os senhores, né? A gente já no evento do Tolueno, né? Abriu a casa lá, já conheci vários de vocês lá, é uma conversa muito boa que tivemos, e é sempre uma excelente oportunidade, a gente gosta dessas audiências, dessas reuniões, para ouvir, né, quem está lá e verificar o que a gente pode sempre melhorar, né, nesses atendimentos e nos desdobramentos desses acidentes. Então, reforçando aqui o que o Ricardo Marcelo falou, né? A gente trabalha muito junto. Vocês, em várias ocasiões, também nos vêm fazendo as vistorias e o acompanhamento em conjunto, porque nos casos em que os acidentes rodoviários, que é o tema, né, dessa audiência, ocorrem em BRs, né, em rodovias federais, o IBAMA tem o licenciamento da rodovia e da concessão, mas o dano é sempre local. Então, por isso, esse trabalho conjunto sempre, não tem como não ser. E nesse aspecto, o que eu posso complementar, o que o Marcelo já falou, o Ricardo já falou, que o licenciamento das rodovias, a gente vem sempre, aí eu digo
como órgão, né? Eu não sou do setor de licenciamento e já fiz várias anotações aqui para encaminhar para o setor de licenciamento. O licenciamento das rodovias federais é realizado na sede, em Brasília, no setor específico de licenciamento, mas vem sendo trabalhada essa questão de incrementar as exigências às concessionárias, né? Porque elas sempre colocam que o primeiro atendimento seria delas, mas a responsabilidade principal seria das transportadoras, que a gente entende como sendo uma responsabilidade conjunta, né? Já que a concessionária recebe, né, lucra com aquela concessão, então ela não pode se dirimir de certas responsabilidades. Então, a gente vem trabalhando muito na questão de melhoria desse primeiro atendimento. Aí, como o Ricardo colocou, houve uma falha nesse acidente de Magé, né? Que já está aqui anotada para reforçar. A gente vem... e isso é sempre mais incrementado quando há a renovação da licença, né? Então, eu já vou passar para a questão da BR-040. E também a questão, por exemplo, deles incrementarem ações preventivas, porque seria não só na hora que o acidente ocorre ter um primeiro atendimento melhor em relação à concessionária que está lá e é quem consegue estar mais rapidamente no local do acidente, a questão das ações preventivas, de colocar caixas de separação água e óleo, né, em locais de maior concentração de acidentes, em locais mais sensíveis, ecologicamente, próximo a captação de água e, no caso, obviamente, áreas sensíveis como os rios. Então, aquele local, daquela curva, né, onde aconteceu o acidente, ele já é um local que fica em alerta vermelho para serem exigidas ações preventivas a mais para que isso não volte a ocorrer, que haja equipamentos que possam reduzir, pelo menos, a contaminação dos recursos hídricos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de acrescentar as falas aqui dos colegas e agradecer mais uma vez, e tudo que vocês precisarem, demandarem, será repassado. Obrigada. Agradeço, doutora Silvia. Nosso cumprimento também ao doutor Rogério Rocco. A gente sabe que o IBAMA é uma autarquia federal fundamental para a plena execução dos fins ambientais da administração pública brasileira. A gente agradece muito a presença de vocês em todas as audiências públicas que vocês fizeram presentes, apesar de toda a dificuldade que o IBAMA vem passando, enfim, questões conjunturais, estruturais ali do órgão, mas a gente sabe da luta, da verve de vocês, de quanto vocês são apaixonados pelo que fazem. Obrigado pela presença e consideração aqui. Passar aqui agora a palavra, e lembrando que a gente tem que impreterivelmente terminar, infelizmente, ao meio-dia, não foi uma escolha nossa, né? A falta d'água na cidade, enfim, causou com que a diretoria-geral presente aqui da Assembleia também tivesse que fechar o prédio por falta d'água ao meio-dia de hoje, né? Foi uma exceção, inclusive, que foi criada tanto para mim quanto para o deputado Yuri, que está fazendo uma frente parlamentar ali no 18º, mas só lembrando disso, pedir o máximo de celeridade para que todos tenham a oportunidade de falar. Ainda tem bastante gente aqui inscrita. Por favor, Tenente Coronel Watanabe. Galera, deu uma ideia fantástica aqui também. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela possibilidade de participação aqui nesse evento. Estou representando a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. A nossa função como Defesa Civil é preparar as agências, né, para uma possível atuação em caso de uma resposta, de um desastre.
não é preparar cada agência na sua própria missão, né? Isso cada uma já é especialista naquilo, mas sim de facilitar a integração dessas agências para otimizar as respostas. Então, no caso do acidente de Petrópolis, por exemplo, né, em que eu tenho várias agências participando, a gente consegue fazer essa interligação ali para que cada uma consiga fazer o seu trabalho da forma mais fácil possível, necessitando de recursos, né, interagências. No caso específico da situação desse acidente, eu entendo que seja interessante, né, que a gente faça um contato com a Defesa Civil dos municípios afetados para o estímulo de criação de NUDEC, que são núcleos comunitários de defesa civil, né? Uma maneira da gente conseguir ter uma visão muito melhor do que está acontecendo no cenário, né? De que as pessoas que participam daquele local de fato façam parte dessas comissões, e a gente pode estimular a criação de protocolos específicos, de planos de contingência, ou seja, quem vai monitorar o quê, em que momento a gente reporta algum problema. Se eu estou percebendo que alguma coisa vai acontecer, eu já consigo saber para quem que eu vou reportar isso, para a gente não esperar acontecer um acidente e aí começar todo aquele processo de quem faz o quê, quem fala o quê para quem, né? Então, a gente tem cursos, né, para poder estimular esse tipo de coisa, fazer contato com a Defesa Civil do município, ou dos municípios, né, que podem ter problemas semelhantes. Eu acredito que seja uma oportunidade de dar voz, né, da gente estimular um protocolo e que todos falem a mesma linguagem, né? Ou seja, o que eu preciso para resolver, e dentro dessas NUDEC, junto com as defesas civis do município, com a participação das agências estaduais, a gente vai conseguir otimizar, né, tanto a resposta como ações de preparação ou mesmo de mitigação. Tá bom? Obrigado, coronel. Uma salva de palmas, por gentileza. Passar aqui agora a palavra ao capitão Malheiros do CEPAM, nosso comando de patrulha ambiental, valorosos guerreiros da Polícia Militar. Obrigado pela presença, querido. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao presidente pelo convite. Estou aqui representando o coronel Ibiapina, que é o comandante do Comando de Polícia Ambiental. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, parabenizar aqui pela fala o Rafael, acho que é Rafael Santos Pereira, né, que é o presidente, tá, Rafael? Porque nenhum órgão que está aqui na mesa conhece tanto a peculiaridade do local igual vocês. Então, nós dependemos da ajuda de vocês. Nós precisamos ouvir vocês, cada um. Então, é ter o respeito com vocês, sempre buscar essa parceria com vocês. Eu, particularmente, nesse ano, acompanhei de segunda a segunda a ocorrência que tivemos do doutor Lueno, né, que demorou bastante tempo, e era dias e dias ali, e muitas das vezes quem nos ajudava muita coisa ali era a situação da comunidade. Então, temos que sempre ter esse carinho, né, essa parceria com cada um de vocês. E, presidente, sobre essa situação, por exemplo, independente se são 2.500 litros, 500 litros, 100 litros, nós defendemos que sejam punições severas, multas severas. E nós acreditamos que esse projeto de lei que eu estava lendo aqui agora há pouco, que seja revertido a esses pescadores, porque são eles que levam os alimentos para dentro de casa, né? Muita gente só vive disso. Igual o próprio Rafael citou do pai dele. O pai dele vai viver de quê nesse caso? Então é muito importante a gente ter esse cuidado com vocês. E para essas empresas, o que tiver ocorrido, que tiver cometido crime ambiental, toda a punição que seja bem severa. Nós hoje temos a grande parceria, nós somos um braço do INEA, né? Rodrigo está aqui, então nós dialogamos muito, situação de informações, nós debatemos muito, denúncias do Linha Verde, nós precisamos da população para que tenhamos êxito a combater os crimes ambientais, mas volto a repetir, ninguém conhece mais a região do que vocês. Então nós precisamos ouvir sempre vocês. Tá bom? Um ótimo dia. Obrigado, capitão. Te agradeço. Eu acho que fica clara essa necessidade de integração maior também de todos os órgãos a respeito desses acidentes, né? Eles são absolutamente recorrentes. Acho que essa aula que o doutor Ricardo deu para a gente aqui, inclusive, essa experiência dele tem que ser muito mais bem aproveitada. Acho que a gente devia, inclusive, criar um comitê, um GT, né, legislativo, executivo, para a gente trabalhar
esses temas especificamente, ver esses principais gargalos do estado do Rio de Janeiro, né? Essa questão, por exemplo, da Serra das Araras e Médio Paraíba. Todo santo dia que eu passo por lá tem 2, 3, 4 caminhões ou enguiçados ou tombados. É absolutamente recorrente aquilo. Não dá para as concessionárias das rodovias ali, salvo engano é a Concer, né? Ali é a Concer, se furtarem de atuar na prevenção desse acidente. Afinal, por mais que o transportador seja, obviamente, o causador responsável desse acidente, pode ter questões viárias, angulação de uma curva, né, ou mesmo na questão da contenção. Quer dizer, se eu tenho terreno e alguém simplesmente joga 1.000 litros de gasolina no meu terreno que está do lado de um rio, eu, enquanto proprietário daquela terra, também não tenho nenhuma responsabilidade quanto àquilo? Claro que tenho, com aquele solo, com aquele subsolo. Mais ainda quando você está falando em exploração de atividade econômica, que não é uma atividade, inclusive, enfim, de pouco lucro, né? Não existe a linha amarela, a Invepar que toma conta. A Concer tem uma parte de BTG, também tem Banco do Brasil. Quer dizer, se tivesse faltando dinheiro ali, banco não entrava, né? Então, obviamente, nada do que a gente estiver falando aqui a nível de contenção, a nível de prevenção, vai representar nada mais, nada menos do que meramente centavo para esses caras. É um amendoim num oceano, né? Então é fundamental que a gente aprimore essa legislação, fazer esse convite para que a gente estabeleça, então, esse grupo de trabalho. Agradecer muito a todos os componentes da mesa. E agora passar, já foi aqui o Alexandre Anderson, Rafael. Eu posso passar para associações diferentes, porque está aqui uma outra pessoa da mesma associação da ACAN, que é a dona Marlúcia. Dona Marlúcia já falou? Não, Marlúcia. Mas aí eu acho que a gente podia dar oportunidade para, dado o tempo exíguo, para outras associações se manifestarem, pode ser? Então tá. A Amo Pescar, Deise Menezes de Souza, faz presente? Tá aí? Ah lá, dona Deise. Eu só vou te pedir para ser absolutamente sucinto. Acho que podia falar direto da plateia, inclusive, hein? Leva lá, por favor. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos pescadores, bom dia, mesa. Eu tenho 2 perguntas só a fazer, eu fui pega de surpresa. É o senhor Ricardo, né? Senhor Ricardo, quando o senhor fala de 2018, do óleo do Rio Estrela, até hoje não apareceu nada. Até hoje não concluiu, não teve uma conclusão do que aconteceu naquele dia, né? Porque, para a gente, eu acho que os pescadores que estão aqui, a gente não sabe, né? Sabe que houve aquele desastre, mas o que causou, não temos ainda a solução daquilo. Tá. Outro, o Rio Suruí. Olha quanto tempo já tem. Já tem vários tempos. Olha, ficou na mão do secretário do Meio Ambiente de Magé, que hoje eu acho que ele teria que estar aqui para dar uma explicação, o tal do boneco, para dar uma explicação a todos nós que nós merecemos. Para ser justo, dona Deise, ele não foi convidado. Ah, sim, mas podia ser outro, né? A Defesa Podia Civil, ser, mas... né? Podia ser outra pessoa para vir aqui justificar o que houve. De modo geral, a Prefeitura de Magé não foi instada a se fazer presente, tá? Só pra... Sim, mas enfim... Só para deixar claro. Tá, enfim. Porque não era um tema específico de Magé, era um tema de todo o Estado. Então a gente não mas entendeu dessa aconteceu forma. lá, né, senhor deputado? Aconteceu lá na região de Magé, né? Claro. Então, por isso a minha fala. E será que o Rio Suruí está assoreado até hoje? Os pescadores demoram muito tempo para ir e voltar, ficam abaixo de sol para poder chegar em casa. De repente, não traz os seus peixes já podres, que não podem nem vender. Quanto tempo mais eles vão ficar assim? Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar a vontade do INEA, da representação de vocês para nos ajudar?
a nos defender, porque, gente, se ficar por Magé ou se ficar por outras, a gente vai ficar que nem óleo de 2000, o óleo de 2018, e não vamos ter conclusão de nada, gente. Vão ficar na mesma, como sempre. Essa é a minha revolta aqui. E eu acho que sim, que o secretário de Meio Ambiente de Magé teria que estar aqui, e a Defesa Civil de Meio Ambiente deveria, sim, estar aqui para falar conosco. Só isso. Por favor, Ricardo. Obrigado, Ana Deise. Sobre o Rio Estrela, foram 60 metros cúbicos de petróleo cru, 60 mil litros, que atingiram a região de Manguezal. A multa aplicada na Transpetro foi de 9 milhões, mais uma outra em torno de 2 milhões para eles não terem cumprido as ações de remediação da área, e eles ajuizaram essas multas, ou seja, está sob júdice. E a estimativa de danos ambientais que a gente terminou ontem foi de 21 milhões, com sugestão de aplicação na região, na atividade de pesca. E a gente encaminhou para o Ministério Público Estadual e vai encaminhar agora para o Federal. Essa é a atualização do cenário do Rio Estrela. A gente só fez essa atualização agora porque, em geral, quem faz é o GAT, né? Mas o GAT não conseguiu fazer, a gente assumiu essa responsabilidade. Obrigado, Ricardo. Próximo inscrito é a APAPA, Associação de Pescadores do Arquipélago de Paquetá. Paulo Raimundo Ferreira Souza, faz presente? Então, aí, Paulão. Bom dia a todos. Paulo, por gentileza, por favor. Bom dia. Deputado, na realidade, eu queria elencar 4 pontos aqui, né? Sobre a Petrobras em si. Ela, normalmente, com as suas empresas terceirizadas, atualmente vem assediando os moradores e pescadores nas comunidades. O senhor pode só falar mais alto, mais perto do microfone, por favor? Sim, a Petrobras vem assediando moradores e pescadores na sua comunidade, não só assediando, mas também os responsáveis por entidades estão sendo ameaçados, né? Estão sofrendo exclusão social e cooptação, na realidade. Isso vem acontecendo há 6 meses, uns 6 meses atrás, até hoje, isso vem vindo acontecendo. E houve um fato muito interessante na apresentação também da 4ª etapa do pré-sal, que o senhor Fernando, o apresentador, disse que a Baía de Guanabara estava morta, né? E eu acho que, com isso, ele se acha no dever de estar fazendo o que vem fazendo, a Petrobras vem fazendo ultimamente. E é isso que eu teria para falar, né? E falar para o senhor Fernando que essa é a resistência da Baía de Guanabara. Obrigado. Somos resistência. Aliás, tive uma notícia muito bacana essa semana, lá na semana passada, que a gente, no início desse mandato, enfim, foi investigar mancha de óleo na Baía de Guanabara, acabei me envolvendo num problema gigante de exportação de cocaína, né? Estou ameaçado 3 vezes por dia pelo Comando Vermelho, mas, enfim, foi a pá da vida. Trocar de lado a gente não troca. E a gente fez um PL sobre, justamente, medidas de contenção para esse transporte de cabotagem, navio de carga, né? Não estamos falando da pequena lancha, do pequeno barco, estamos falando de 10, 20, 50 mil TPB. E no Rio de Janeiro houve um lobby muito grande contra esse projeto vindo das empresas de logística marítima. Mas foi aprovado por unanimidade no Paraná, na semana passada,
com as mesmas vírgulas, o projeto que a gente protocolizou aqui. Agora eles não tem mais desculpa de dizer, não, só vai acontecer no Rio de Janeiro. Não. Já vai acontecer no Paraná, como já acontece na Bélgica. Como já acontece em vários outros portos mundo afora. E pode ter certeza que a gente conta com essa resistência de vocês também, é a nossa, para que não só a Petrobras, que é a principal agente da Baía de Guanabara do ponto de vista de navegação marítima, né? Basicamente toda a cadeia marítima acaba passando de uma forma ou de outra pela suplementação da Petrobras, né? E que a gente possa exigir dela cada vez mais atitudes que engrandeçam o estado do Rio de Janeiro e as nossas baías naturais, quer dizer, a Baía de Sepetiba, a Baía da Ilha Grande, a Baía de Guanabara, tem costumeiramente sido vistas manchas de óleo. Não dá para dizer que aquilo é óleo diesel, não é. É aquele óleo não refinado, aquela coisa densa, ou mesmo aquele óleo combustível mesmo de aquelas geleia que tem que ter caldeira para dessas grandes embarcações, né, e que afetam sim a vida marinha todo dia. A Baía de Guanabara não está morta. Ela, na verdade, está sendo atacada todo dia. Todo dia ela é atacada, empresas de óleo e gás, com certeza. Né? Obrigado, deputado. Obrigado, querido. Eu agradeço, Paulo. O próximo orador inscrito é a PELT, Associação de Pescadores Livres de Tubiacanga, Ilha do Governador Delcio Fonseca. Rapaz, quando eu era secretário de conservação, eu tive um problema lá em Tubiacanga. Eu quase fui preso pela Infraero porque eu fui colocar a iluminação numa rua lá, pedido da comunidade. Rapaz, os caras quase me prenderam dizendo que eu estava afetando o negócio da aviação lá e tal. Problema danado aquele troço. Por favor. Foi engraçado. Bom dia a todos e todas. Eu queria deixar só 2 pontos. Que a maior poluidora da nossa Baía de Guanabara realmente é a Petrobras. Não tem para onde correr. Então, como é a maior poluidora, enquanto não tocar no bolso deles, eles não vão parar de fazer. Quer dizer, mesmo tocando, eles não vão parar de poluir nossa Baía. Tem que ter compensação mais severas, indenização de perdas e danos, incluindo prejuízos econômicos e ambientais também, porque se não mexer no bolso deles, eles vão continuar fazendo o que eles costumam fazer, que é poluir, né? E a implementação de medidas para restaurar o nosso ecossistema. O problema que houve no Rio Suruí não só ocasionou o problema no Rio Suruí, mas também chegou até a Ilha do Governador, chegou até Bancário, Tubiacanga, Freguesia. Então, todos os pescadores de toda a Bahia sofreu com esses danos e ainda continua sofrendo por causa do tolueno e agora Rio Suruí. E então tem que fazer com que a Petrobras indenize todos os pescadores. Essa é a minha fala. Obrigado, querido. Pois é, as coisas não são no tempo que a gente efetivamente gostaria, mas a gente luta para que no futuro seja, né? Então, por isso, a propositura desse projeto de lei, justamente para que esses danos sejam imediatamente compensados a cada um de vocês. E, é claro, não pago exclusivamente pelo Estado ou por algum órgão público, mas, evidentemente, pelo causador do dano, né? Por mais que, e o Ricardo bem sabe disso, a Petrobras seja uma expert em dizer que nada do que ela faz é dela, ela só tem filho bonito, a gente tem meios de efetivamente provar aquela marca daquele óleo, né, o tipo químico daquilo, etc., para dizer efetivamente de onde veio. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que a partir dessa legislação a gente vai ter dias muito mais fáceis de serem lidados por vocês, tá? Próximo orador inscrito é Ampovep, Associação de Moradores e Pescadores do bairro Porto Velho e suas praias. O senhor Daniel Freire, por gentileza.
Meio-dia, posso fazer? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu posso brincar com isso não, que eu estou travando o prédio inteiro, tá? 2 minutos eu concluo. Queria agradecer a oportunidade, estou aqui em nome do senhor Durval, que não pôde vir por motivo de doença. Estou solidário aqui a todo o pessoal da Cantes, Suruí, Alexandre Antes e toda a mesa. Eu gostaria de iniciar essa fala bem rápida, dizendo o seguinte, lendo uma reportagem. O presidente do IBAMA diz que o órgão não atrapalha a Petrobras. Rodrigo Agostinho foi questionado pela demora na análise do licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ou seja, há uma pressão de acelerar licenciamentos ambientais. Recentemente, eu fui numa reunião da etapa 4 do pré-sal e percebi que as análises socioeconômicas estão sendo basicamente ignoradas. Eu tive que fazer um relatório com 14 páginas dizendo dos impactos que São Gonçalo, um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro, vem sofrendo por conta da questão do petróleo e gás. Então, assim, nós temos o IBAMA, nós temos o INE, nós temos os órgãos de fiscalização e controle, até a própria Petrobras, as agências que a Petrobras contrata para fazer essa análise de impacto socioambiental. Ou seja, se eu não faço uma análise de área de influência direta ou indireta do empreendimento que eu vou construir, que eu pretendo criar, ainda mais se falando de petróleo e gás, como eu vou saber das medidas de mitigação? Como eu vou saber das comunidades impactadas, do tipo de apetrístico, da modalidade, da cultura daquela região? Esse é um ponto. Uma outra pergunta, senhor deputado, eu queria te perguntar se esses recursos que virão com a PL, com o projeto de lei, caso seja aprovado, eles sairão do FECAM. E, se não, quanto o FECAM até hoje, na história do Rio de Janeiro, ofertou em relação aos pescadores, que é um fundo de compensação ambiental, e o pescador vem sofrendo os impactos há mais de 2 décadas. E o FECAM, eu acho que deixa um pouco a desejar em relação a essas medidas de mitigação. Já foi dito aqui sobre a morosidade dos processos jurídicos. Praticamente não existe, você não ganha uma causa contra a Petrobras e esses danos, prova emprestada não existe. Vou dar só um exemplo aqui rápido. O MPT foi em loco no navio da Petrobras e constatou que lá tem benzena e radiação. Fechou a unidade por vários meses e tem um processo judicial onde os advogados da contratada, a empresa que presta serviço, afirma que não tem benzena e não tem radiação. Então, uma outra alternativa é passar essas informações que são captadas aqui por vários atores para o judiciário, seja do Ministério Público do Trabalho, seja o Conselho Nacional de Justiça, porque eles ficam achando que não existe. Não, essa é coisa da cabeça. A Petrobras, em tese, é uma empresa que não polui, mas, judicialmente falando, eu fico até brincando com minha filha que estuda direito. Falei, cara, será que a estagiária não leu que já está no processo que tem benzeno com 400% acima do limite máximo permitido, e radiação com quase 3.000% acima do limite máximo permitido, e mesmo assim, pasme, o judiciário não pede nenhum perito para ir a bordo, então fica muito difícil provar. E a pergunta para fechar, para não tomar muito tempo, respeitando aqui a todos que estão aqui, é como esse projeto de lei aprovado, esse recurso, vai ir de imediato para o pescador. Se for empresa, como vai ser feito? Eu não entendi. A empresa vai pagar de imediato, ela não vai recorrer, porque todo ser humano tem direito a recurso. Como é que a gente vai... eu falo que nós somos parceiros aqui. Como vamos operacionalizar para que esse recurso chegue na ponta? Porque o pescador, daqui a 6 meses, o impacto ainda continua sendo impacto, por mais que o recurso chegue, porque já ficou desempregado, já teve briga familiar, o filho, de repente, que não tem um dinheiro, pode fazer uma coisa errada, pode ir para situações, N situações. O caso de São Gonçalo, 200.000 pessoas saíram do município porque ficou impraticável viver no contexto social. E, detalhe, hoje é um ponto estratégico para a indústria do petróleo e gás, principalmente do setor offshore. Agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa tarde. Boa, querido, obrigado. Vamos lá, são muitas perguntas, mas deixa eu só fazer minha parte a respeito do PEC. O projeto é uma diretriz geral. Evidentemente, aquilo vai sair de uma forma ou de outra de algum tipo de conta pública, né? Seja o FECAM, seja o fundo. Mas isso a gente absolutamente não está inicialmente tratando, se vai ser pelo FECAM, se vai ser pela fonte 100. Não interessa. Isso, né, depois de passar da lei, o Poder Executivo efetivamente regulamenta. O que a gente quer é provisionar que o poder público possa fazer essa compensação de imediato a vocês, depois ele recebe da empresa, né? Obviamente, a empresa vai recorrer da multa, a multa é pesada, vai ter todo o processo de contraditória e ampla defesa, obviamente, garantidos a quem quer que seja, né? A gente simplesmente não pode fazer nada diferente. Mas o que a gente está
buscando aqui é fazer um instrumento efetivo para vocês, né? Que não seja um instrumento eventual, tá? Mas que ele seja constante, inclusive como basicamente todas as decisões judiciais que todos os pescadores do Estado do Rio de Janeiro, ou todos os agricultores do Estado do Rio de Janeiro que entraram em caso de acidente ambiental já ganharam. A gente quer, na verdade, que essa justiça seja mais rápida, né? E que ela não tenha que passar necessariamente todas as vezes pelo Poder Judiciário, até para evitar esse tipo de coisa que o senhor falou. Às vezes o estagiário tem o olho cego, né? Então, e, aliás, a justiça muitas vezes tem os dois, né? Então, o que a gente quer é justamente isso, quer dizer, providenciar, dentro das nossas possibilidades, um sistema que os ampare da melhor maneira possível. É claro que ele não vai ser perfeito, é claro que ele não vai solucionar 100% dos casos, vai ter discussão, vai ter o caso a caso, tem tudo que ser avaliado no caso concreto. Você efetivamente comprovar certos tipos de dano ambiental são coisas difíceis, né? Vou dar um exemplo aqui. Teve aquele caso do detergente, também num dos afluentes da Baía de Guanabara. Ah, foi da indústria tal, foi da indústria tal, foi da indústria tal. Até hoje a gente tem, né, uma certa dúvida. Por isso, quando a gente coloca esse tipo de legislação em discussão, é para que justamente o sistema todo seja aprimorado, né? Eu não sou o dono da verdade, não tenho todas as respostas do mundo. Aqui a gente está ofertando ao INEA opinar, a vocês opinarem, ao IBAMA, ao CEPAM, aos bombeiros, e vai ofertar para os outros 69 deputados da casa também, de modo que isso possa ser da melhor maneira possível elaborado, mas com foco na defesa de vocês. Eu acho que isso que é o importante, colocar em voga essa luta de vocês e dizer que cada vez que tem um acidente desses, vocês são os principais ajudantes do poder público, vocês são os principais afetados do dano ambiental e vocês são os primeiros que também não têm nenhum tipo de compensação a partir disso. Então, esse é o fundamental aqui para a gente discutir, né? A audiência não é para discutir o projeto de lei, é para discutir o caso como um todo. E qualquer tipo de aprimoramento, a gente está 100% à disposição para fazer aqui, tá? No mais, as outras perguntas, duas foram relacionadas ao INEA, eu não vou lembrar exatamente quais foram, tá? Mas, se você quiser repetir aí, mesmo sem microfone, só para o doutor Rodrigo Rato. E a gente vai passar pelo outro bolsão social. Eu dei o exemplo de São Gonçalo, explodiu a violência, não foi só São Gonçalo, né, criminalidade, várias coisas. E eu vejo só, assim, um cuidado a mais que eu queria pedir aqui em relação aos pescadores. Então a gente não vai conseguir suportar. Eu vou só pedir para a gente se manter ao tema da audiência, até porque a nível estadual a gente tem muito pouco a contribuir com o licenciamento a nível federal. Tá? Mas o IBAMA querendo responder sem problema. Só fazer um adendo. Eu estou falando justamente de rodovias, porque 80% dos produtos aqui abastecem a Baía de Guanabara, vem do Duque de Caxias e passa por São Gonçalo, pela Niterói Madeira. E outra, a RJ, que eu não sei onde fica. Eu estou falando justamente, não estou fugindo do tema, 80% dos óleo combustível de navios e rebocadores saem de Duque de Caxias da refinaria de Reduque, passa para aquela rodovia que eu não me lembro o nome, pega a Niterói Manilha e vai para São Gonçalo. Acabou com a rua, a infraestrutura. Então, estou falando justamente dentro do tema. Se eu não tenho uma rua adequada e aumento o modal de transporte de diesel... Mas só para entender, o que isso tem a ver com o licenciamento ambiental do IBAMA, do pré-sal? Tem a ver. Porque quando não há uma projeção do município que já não suporta mais carro, vai afetar, poderia remanejar para um outro município.
Tem tudo a ver, é área de influência. Como eu falei, né, o licenciamento não é a minha área, né, eu anoto e repasso, mas isso realmente tem que estar dentro do processo de licenciamento, todo esse detalhamento e essas reivindicações, porque eu entendo o seu ponto, né, que se aumentar ainda mais a indústria petrolífera, vai aumentar ainda mais as exigências da rodovia, o risco de acidentes ambientais, de vazamentos, tanto na Bahia como nas estradas. Então, eu entendo esse ponto e é dentro do processo de licenciamento ambiental. Como você colocou, a gente também sofre essa pressão, né? Geral, vocês acompanham isso, né? Da questão técnica e da questão macro, né, de lobby, política e tudo mais, de desenvolvimento, essa dicotomia sempre, né, de colocar desenvolvimento de um lado e a questão ambiental como se tivesse desconectado, né? É uma luta de vocês, nossa, como servidores, como cidadãos, mas eu entendo como pertinente, sim, com certeza. Obrigado, querido. Valeu, Daniel. O nosso último orador é o Dinho da Pesca. Disso. Associação. Estou seguindo a ordem aqui, cara. Associação de Pescadores do Canal de São Francisco, Sepetiba. Bom dia a todos e todas. Eu sou conhecido como Dinho da Pesca. Hoje eu estou representando o gabinete do vereador Zico da Zona Oeste e também representando os pescadores da Baía de Sepetiba. Por favor, tem algum pescador liderança da Baía de Sepetiba presente, além de mim e do André? Então, deputado, isso hoje me consolida ali, me coloca numa situação de representante dos pescadores lá da Baía de Sepetiba, muito embora existam várias outras colônias e associações. Sendo que essa convocação para essa audiência, nós tomamos o cuidado de endereçar e encaminhar para todas as lideranças, colônias e associações, mas eles não demonstram interesse em participar dessas audiências. O que nos leva a entender, minha opinião, de que eles estão mais preocupados em ficar sentado na cadeira, lá das suas associações e colônias, para ficar recebendo o dinheiro da mensalidade dos pescadores. Dito isso, eu sou filho e neto de pescador artesanal, não estou mais pescando peixe, porque eu tenho hoje buscado, através do poder público, setor privado, soluções alternativas que beneficiem os pescadores. Quando eu falo, deputado e demais presentes na mesa, eu não cito os servidores das instituições, eu cito a instituição. Então, qualquer fala minha, por favor, não levem para o lado pessoal. Quero agradecer ao Gerard, cadê o Gerard? Ao deputado estadual Jorge Felipe Neto. Desde 2022, a gente vem fazendo um trabalho, através da minha liderança na Baía de Sepetiba, a gente tem enviado algumas demandas, uma delas foi contra a Térnio Brasil, no canal do São Francisco, em Santa Cruz. Em Santa Cruz não tem Rio São Francisco. O Rio São Francisco é lá do município de Medeiros, em Minas Gerais. O Rio São Francisco liga as regiões nordeste e sudeste do Brasil, desaguando no Oceano Atlântico, na divisa do estado de Alagoas e Sergipe. Tem um grupo lá que diz que é presidente do Rio São Francisco. Mas lá em Santa Cruz é canal do São Francisco, onde eu estou constituído presidente. Então, dito isso, alguns anos atrás, tenho enviado para o Gerard, para essa comissão de meio ambiente, várias demandas do canal do São Francisco, com relação à Térnio, a Superbrás, que ia realizar uma dragagem, né, à revelia, sem atender às condicionantes de impacto ambiental e etc. e tal, nós conseguimos impedir. E, para falar em dragagem, vocês sabiam aqui da plenária que o projeto de lei que eu vou citar é de mentoria de um pescador que foi apresentado no gabinete de um outro deputado estadual, o projeto de lei
6.485 de 2022, dispõe, chamar a atenção da mesa, dispõe sobre as medidas indenizatórias devidas pelo empreendedor de atividade de dragagem no Estado do Rio de Janeiro, que importem na suspensão, ainda que parcial ou temporária, da atividade pesqueira e da outras providências. Esse projeto ele foi endereçado ao gabinete desse deputado em questão, foi apresentado na Alerj, foi aprovado e o governador atual vetou. Nós conseguimos derrubar o veto. E, automaticamente, quando se derruba o veto, torna-se projeto de lei. E, obviamente, ela já fica regulamentada. Só que, na prática, a lei não está sendo cumprida. Por quê? Porque, em relação a esse próprio projeto de lei, que nós apresentamos à CDMAL, do deputado Jorge Felipe Neto, e ao Gerard, foi passado pelo Gerard, alguns empreendimentos mineradores, portuários e siderúrgicos, lá na Baía de Sepetiba, eu chamo a atenção do IBAMA, do INEA e até da Defesa Civil, estão sendo realizadas dragagens. E os pescadores que estão lá, da Baía de Sepetiba impactado, não estão recebendo aquilo que está em lei, que é um salário mínimo por mês, os pescadores das regiões afetadas, um salário mínimo por mês, enquanto tiver o período da atividade de dragagem. Mas isso é na dragagem em rios, lagoas, canais, afluente, ou seja, em todo o corpo hídrico que cause o impacto e o impedimento da atividade de pesca. Então, chamar a atenção aqui, pedir ao deputado que possa, junto com a casa, está vendo isso aqui, é projeto de lei, está aprovado, foi derrubado o veto. Então, eu quero destacar, eu tenho mandado para o Gerard alguns vídeos lá da Ilha da Madeira, do município de Itaguaí, que também faz parte da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro e da Alerj. A chamar a atenção dos crimes ambientais que estão sendo causados pelo empreendimento Porto Sudeste, não é? Com a dispersão, arraste e descarte de minério de ferro, tanto por ar, pela dispersão do vento, quanto também pelo descarte no próprio porto, quando os navios são abastecidos do minério de ferro, vem um caminhão lá, lava e cai tudo dentro do mar, dentro da água, do espelho d'água. E vários vídeos apontam que várias praias do entorno, na lâmina d'água, é minério de ferro purinho, inclusive nos manguezais. Então, eu gostaria aqui de solicitar, como foi feito pedido para o Gerard, que esta Comissão de Meio Ambiente da Alerj possa, assim como nós fizemos no início do ano, lá no canal São Francisco, uma vistoria, um monitoramento, né, uma operação para fazer recolhimento de amostra d'água e de espécies marinhas. Por quê? Porque lá na Ilha da Madeira está pior do que no canal do São Francisco. Então, os pescadores de lá estão cerceados, estão impedidos de pescar, fora os navios que atracam no Porto Sudeste e é realizado a questão do abastecimento ship-to-ship, que sempre acaba sendo dispersado o petróleo, né, ou outros combustíveis, e aquelas calhas de proteção, as contenções, não dão vazão. Nós temos tudo enviado para o Gerard, que com certeza chegou ao conhecimento do deputado. Então, deputado Jorge Felipe Neto, Comissão de Meio Ambiente da Alerj, os pescadores da Baía de Sepetiba estão solicitando uma operação que convoque todas as instituições, inclusive lá da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, que são omissos, porque eu envio no privado, tenho privado de todos, e não fazem nada. O que tem sido feito, que tem sido aqui mostrado à tona, é graças à CDMA, ao material que a gente tem enviado por Gerard e chegado a essa comissão. Mas só ficar na divulgação, na vinculação, não vai resolver o problema. E aí eu cito a instituição. O INEA, na nossa opinião,
dos Pescadores virou um escritório para conceder licenças ambientais para empreendimentos mineradores portuários e siderúrgicos, que concede as licenças. Porém, a questão da fiscalização tem sido deficiente. E nós temos relato, isso aconteceu na Terno Brasil, e graças a essa interlocução dos pescadores, das instituições que eu represento, com a CDMA, nós conseguimos resolver o problema lá da Térnio, do descarte de materiais pesados no canal do São Francisco. Nós estivemos lá, constatamos, está tudo direitinho. Graças a esse trabalho de parceria e de diálogo dentro das instituições da sociedade civil com o poder público. Mas nós temos a questão da termoelétrica Capoeirship. Foi instalada sem estudo de impacto ambiental e até hoje ninguém apresentou estudo de impacto ambiental e está lá funcionando, impactando a vida de pescadores. Por quê? Quando eles fazem o processo, tá, é descartado, é dispersado no mar uma água quente, que afasta os peixes. Então, como eu também sou pescador, são 2 baías, eu quero deixar aqui o meu total apoio a todas as comunidades da Baía de Guanabara. Prova de ter tantas lideranças da Baía de Guanabara como eu gostaria que hoje também tivesse da Baía de Sepetiba. Então, hoje eu estou como a voz da Baía de Sepetiba, não sozinho, mas representando a Baía de... E eu gostaria muito que as outras lideranças da Baía de Sepetiba também tivessem. É uma vergonha. Não está, porque eles não têm o mesmo interesse que vocês têm. Você conclua. Então, vamos lá. Então, deputado, a minha fala, a minha proposta é que esta comissão, como já foi trazido por Gerard, possa organizar uma operação lá na Ilha da Madeira, na empresa Porto Sudeste, e que as instituições aqui representadas possam se fazer presentes. No mais, agradecer a oportunidade. Obrigado. Obrigado, querido. Gente, eu vou ter que concluir agora, sério. Eu sei que o Alexandre pediu 1 minuto. Quero agradecer muito a todos os pescadores aqui do Rio Suruí, enfim, que foi o grande tema dessa audiência pública. Pedir ao diretor Rodrigo que possa acompanhar a gente em loco lá nessa localidade para justamente fazer uma avaliação mais precisa de tudo que foi falado aqui. O Ricardo idem, também convidar a IBAMA, CEPAM, a Defesa Civil, para que se façam presentes. Acho que foi muito produtivo, tanto do ponto de vista do entendimento desse manejo local de vocês, como também de, porventura, a gente pensar e criar meios mais aprimorados, não só de compensar vocês, mas de evitar novos acidentes. O INEA, que o Ricardo já pegou prontamente que o projeto de lei, já fez as suas observações, que são valiosíssimas, inclusive, e tenho certeza que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Contem com essa comissão de meio ambiente, todos os deputados dessa casa que a compõem são absolutamente, primeiro, colaborativos, segundo, verdadeiramente engajados no tema ambiental, né? Quero agradecer a todos os deputados que não puderam estar presentes hoje, mas que, evidentemente, também aprovaram, por unanimidade em conjunto, essa audiência pública. Agradecer novamente aos componentes da mesa, a todos os presentes. Muito obrigado pela presença no dia de hoje. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. E, na segunda-feira, a gente tem uma visita ao Rio Suruí pela comissão, já convidando também o INEA para se fazer presente. Muito obrigado.